esta é a segunda hora do Bom Dia Açores e, claro, vocês já sabem que ele cá está connosco, é o Sr. Padre Vítor Arruda. Muito bom dia. Bom dia a todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Um abraço especial ao nosso Presidente que está de aniversário. É verdade, faz anos hoje. Que seja um dia preenchido, um dia feliz, um dia com aqueles que ele ama e que o amam, e um dia de ação de graças por o dom da vida. Um abraço especial também ao nosso amigo António Valente e à Fernanda, sempre muita força. E a todos os doentes, muitos doentes escutam-nos, todos os doentes que sejam fortes. Eu aprendo imenso quando vou visitar os doentes, porque eles, mesmo na sua dor, às vezes queixam-se muito menos do que eu, que ainda consigo fazer a minha vida normal. Portanto, um bem-aja a todos os doentes, a todos os que sofrem, a todos aqueles que fazem da doença um momento de crescimento pessoal e familiar. E vamos à nossa reflexão deste domingo que vem, 21º domingo do tempo comum. Tal como tenho dito ultimamente, o Evangelho de Marcos, que é o que estamos a ler este ano, foi interrompido durante este mês de agosto, julho-agosto, para lermos um texto muito especial de um outro evangelista, do evangelista João. Não há um ano dedicado ao evangelista João. Nós temos o ano dedicado a Mateus, a Marcos, depois a Lucas, depois voltamos a Mateus. João não tem um ano dedicado a ele, todo o ano. O Evangelho de João é lido principalmente no tempo da Páscoa, que é um Evangelho que é uma grande reflexão já muito profunda sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e depois ao longo do ano, uma vez ou outra, a Igreja brinda-nos com um texto de João. Agora, durante 6 domingos, fomos brindados com o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é chamado o Discurso do Pão da Vida. E termina com este domingo agora que vem. Vou ler o texto, que é pequenino, para depois tirarmos as conclusões e a finalidade que Jesus teve ao fazer este discurso, chamado o Discurso do Pão da Vida. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: "Estas palavras são duras, quem as pode escutar?" Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: "Isto escandaliza-vos? E se verdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam." Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: "Por isso é que eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai." A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se, já não andavam com Jesus. Jesus disse aos 12: "Também vós quereis ir embora?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus." Isto é a última parte do capítulo 6 de São João, 60-69, versículos 60-69. De facto, é um texto que hoje nos mostra como, no tempo de Jesus, as pessoas não estavam preparadas para Ele. Não estavam. Jesus deu o seu melhor neste discurso do Pão da Vida. Ele deu o seu melhor. Ele disse o melhor que tinha para nos dizer. É como se fosse a novidade que Ele veio trazer de Deus, que está descrita neste texto do capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus diz-nos que Ele próprio é Deus conosco. Ele próprio, comungando, nós temos Deus dentro de nós. Nós não temos um Deus exterior a nós temos um Deus dentro de nós. E para que isso aconteça, é preciso comungar Jesus Cristo, comer o seu pão e beber o seu vinho, comungá-lo, comer a sua carne. É claro que muitos dos discípulos não entendiam esta linguagem, porque é completamente nova, e às tantas até confundiam com canibalismo, coisas, achavam que iam comer Jesus, fisicamente mesmo, o corpo dele. Mas a gente desviar o assunto para aí, no fundo, é uma fuga daquilo que Jesus percebeu, que eles já tinham percebido, que é, eles sabiam o que é que Jesus estava a dizer quando lhes dizia que vocês têm que comungar, vocês têm que comer. A semana passada, domingo passado agora, o Evangelho tinha 8 versículos só, e nos 8 versículos Jesus disse várias vezes: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna.
tem a vida eterna. Não é terá um dia, há de ter, talvez tenha. É tem já a vida eterna. Eu torno-me eterno com Deus quando comungo Jesus Cristo. Eu passo a ser um ser igual a Deus. Deus circula nas minhas veias, o meu sangue torna-se sangue divino. Esta comunhão com Deus é tão perfeita, tão real, tão profunda, tão intensa, que não há outra à face da terra que seja tão intensa, tão profunda como esta. Há uma comunhão perfeita entre Deus e eu e o Deus. E Jesus sabia que eles tinham percebido isso, mas sabia que eles também tinham percebido que não é só comungar a hóstia, não é só comungar Jesus, é comungar a sua palavra, é comungar as suas escolhas, é fazer como ele fez neste mundo. Aquela célebre canção da minha infância, já nem sequer da tua infância, porque já era velha quando tu eras pequenina, a canção do Padre Zezinho, pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentia, amar como Jesus amou. Eu estava-me a lembrar exatamente desta música. É isso. Já era da minha infância essa canção, e essa canção tem tudo a ver com isto. Quer dizer, eu não posso comungar Jesus apenas na hóstia consagrada e dizer que sou cristão. Eu tenho que comungar as escolhas que ele fez. Hoje o Evangelho diz-nos que palavras duras são estas que estás a dizer-nos. Quem pode escutá-las? Eles tinham percebido o que é que Jesus queria dizer com isto. Eles tinham percebido que as palavras de Jesus em todos os momentos são duras. Quando ele convida aquele jovem que era muito rico, mas que não era feliz, e Jesus disse: tu tens um caminho para seres feliz, liberta-te de tudo o que tens. E o jovem foi-se embora muito triste. Porquê? Porque tinha muitos bens e estava muito agarrado a eles. E, portanto, percebeu que a sua infelicidade estava nos bens, mas que não tinha capacidade de se libertar dos bens. Que é uma tristeza, quando a gente se olha ao espelho e percebe qual é a causa da nossa infelicidade e não quer sair dela, é uma tristeza. E, portanto, esse jovem considerou dura também essas palavras de Jesus quando disse: liberta-te de tudo o que tens, porque isso é que está fazendo infeliz. O estar agarrado a essas coisas impede que o teu coração esteja livre para outros amores maiores, que não sejam amores materiais. Essas palavras também eram duras. O jovem não aceitou essas palavras de Jesus. São duras as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando diz: oferece a outra face a quem te bate numa delas. Custa-nos imenso fazer uma coisa dessas, a gente sabe disso, as pessoas sabiam disso. Ora por aqueles que te fazem mal, reza por aqueles que te fazem mal. Não é fácil colocar do nosso coração, quando a gente está na oração, que é um momento de muita intimidade, mas também de muita verdade e de muita transparência com Deus, não é fácil a gente colocar no nosso coração as pessoas que nos magoaram, nos feriram, nos fizeram mal. Não é fácil, mas Jesus diz: é isso que tens que fazer para seres como eu. E depois também diz: perdoa 70 vezes 7. Todas as palavras de Jesus não são fáceis, são muito duras. Jesus tem um caminho de uma exigência extraordinária. Todas as palavras dele são duras. E quando ele, neste discurso do Pão da Vida, diz que a gente o tem que comungar, ele quer nos dizer, é isso mesmo, que a gente tem que comungar tudo o que ele disse. Tudo o que ele disse. Até agora, esta gente que ouviu Jesus queria um Jesus muito fácil, que é o Jesus que dá comida de graça, é o Jesus que cura sem a gente precisar de ir ao médico, é o Jesus que nos liberta dos nossos achaques interiores, os nossos espíritos maus, é o Jesus das curas, portanto, o Jesus dos milagres. Eles queriam esse Jesus que é muito fácil. Quando ele começa a exigir mais qualquer coisa, e agora existe totalmente, que é a vida, as pessoas assustam-se, não estão preparadas para isso, não estão preparadas para dar esse salto gigante. A gente guarda sempre um pedacinho para nós, e Jesus não guardou nada para si. Jesus não deu alguma coisa, ele deu-se. Domingo passado nós celebramos nos Anjos uma missa também de ação de graças com os nossos bombeiros voluntários de Santa Maria. Fizeram 30 anos. E o lema deles é vida por vida. E tinha tudo a ver com o Evangelho que a gente estava falando domingo passado, que é a vida que Jesus nos dá para nos dar mais vida a nós. Eles têm um lema de vida, vida por vida. Não é um pedacinho da vida, não é qualquer coisa de mim que eu dou, é vida por vida. Eu arrisco a minha vida para salvar uma vida. E Jesus deu-se totalmente a sua vida por nós. É claro que esta gente que estava na superfície das coisinhas que Jesus lhes fazia, dos milagrezinhos que Jesus lhes fazia para resolver os seus problemas corriqueiros daquela hora, não queriam dar o salto mais. Este salto mais que é ir muito mais além, que Jesus nos convida a dar. E deve ter sido desconcertante para Jesus. Tu estás a ver, tu estás ali horas a pregar, o sumo daquilo que vinhas fazer à terra. Jesus esteve 30 e tal anos aqui na terra, quase 40 anos, e às tantas neste discurso ele concentrou a nata, o melhor que ele vinha nos dizer, e no fim diz assim:
E a partir daquele momento as pessoas já não andavam com ele. Quer dizer, quase toda a gente foi-se embora. Deve ter sido um bocadinho frustrante. Quer dizer, ele dá o seu melhor naquele momento, ele dá o litro, como a gente diz, e as pessoas, a partir precisamente naquele momento que ele achava que elas iam mais além, quase toda a gente vai-se embora. Mas Jesus não se desconcerta. Ele pergunta àqueles 12, o grupinho mais pequenino que ele tinha com ele: e vocês, também querem ir embora? É interessante esta pergunta. Quer dizer que Jesus não deu a volta à situação. Jesus não foi ver as sondagens. Imagina, se ele fosse um político, ele acabava aquele discurso, chegava lá dentro, o pessoal da campanha dele dizia assim: e baixaram as tuas sondagens, tu estás cá para baixo agora? E ele dizia assim, a gente vai dar a volta a isto, a gente vai dar a volta a isto. Não, ele não quis dar a volta à situação. Ele não se importou com as sondagens, ele não se importou com o facto do pessoal ter ido embora. Ele não mudou um milímetro daquilo que veio dizer à Terra. Não mudou um milímetro. Se as pessoas quisiam aceitar, muito bem. Não queriam aceitar, muito bem, à mesma. Ele ficava bem connosco à mesma. Pedro tem uma resposta muito interessante, até no plural, não fala só em nome pessoal, fala naquele grupinho que ficou ali muito pequenino. Ele diz: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A gente percebe, quando é Pedro a falar, a gente mete logo o ouvido atento. Porquê? Porque Pedro não está convencido do que está dizendo. Ele não tinha alternativa. Já estava não está convencido? Não está muito convencido. Pedro nunca está muito convencido do que está a dizer, porque ele de repente diz isto, mas depois logo a seguir dá uma catarinada. Há um outro discurso que Jesus faz, que diz que olha, a gente vai a caminho de Jerusalém. A gente vai a caminho de Jerusalém. Eu vou ser entregue, vou ser preso, vou ser maltratado, vou ser morto até. E depois vou ressuscitar. E o Pedro é o primeiro que avança. Diz: Senhor, não te preocupes, eu não vou deixar que isso aconteça. Estava querendo desviar Jesus do caminho verdadeiro. E Jesus chama-lhe um nome que para mim deve ser do pior que se deve ter dito na Bíblia. Diz: tu estás a ser para mim agora o Satanás. Vai-te da minha frente, Satanás. Tu estás-me a tentar desviar do caminho verdadeiro. Portanto, quando a gente vê Pedro a falar... Não era por mal. Não era por mal, mas estava a desviar. Quer dizer que ainda não tinha percebido. Quer dizer que ele não tinha percebido. Se ele tivesse percebido que ir para Jerusalém, Jesus ia cumprir um projeto que tinha assumido como seu, não era só o projeto do Pai, que Jesus não era um autómato, Jesus não era um robô do Pai. Ele quis assumir aquele projeto, ele quis morrer na cruz. Há uma palavra que diz lá: ninguém me tira a vida, eu dou a minha vida livremente. Portanto, ele quis assumir aquele projeto. Jesus não foi para ali anestesiado, percebes? Nem com substâncias químicas, nada. Jesus foi para ali consciente que era aquilo que queria. Não era em função daquilo, que ele não era masoquista, não ia sofrer por sofrer. Todo aquele sofrimento teria sentido pelo facto dele ali estar a dar a vida por vidas. A vida por vida. Portanto, o bem maior era o amor que ele tinha por nós e pelo Pai e pela humanidade. Até porque se ele quisesse... Podia ter dado a volta. Já que ele era o Filho de Deus, podia não ter morrido. É isso mesmo. Há uma parte que o próprio Jesus diz isso, tens razão. Jesus diz numa determinada altura: se eu quisesse, eu mandaria os meus exércitos, os meus anjos, para me impedirem que vocês me prendessem, mas eu não quero. Sou eu que estou aqui. Levem-me. Sou eu que estou aqui. Se eu quisesse de outra forma. Portanto, ele foi para ali livremente. Mas o tal Pedro, ele não tinha percebido bem ainda o projeto de Deus. Os apóstolos, até ao fim, não perceberam bem. E quando aconteceu realmente a morte, porque eles achavam sempre que iam dar a volta à situação. O próprio Judas, quando traiu Jesus, não foi com má intenção. Era para ver se Jesus se assumia. Ele achava que Jesus era tímido, mas que era o homem certo para assumir o trono de Jerusalém. E então quis dar um empurrãozinho, percebes? Entregando Jesus. Ele achava que estavam dando um empurrãozinho porque Jesus depois ia se declarar como o rei. E depois chamava-os como seu exército. Portanto, ele tinha boa intenção. Mas não foi por medo que ele traiu Jesus? Não, era essa a intenção que ele tinha. Era de ver se Jesus realmente se assumia. A coisa estava ali engonhando para um lado e para o outro, nem ele, nem as pessoas tomavam Jesus, nem Jesus se assumia. Ele diz: eu vou dar um empurrãozinho aqui, vou entregá-lo às autoridades, e ele, diante das autoridades, vai dizer que ele próprio é que é o rei. Ele queria dar um empurrãozinho a Jesus. Agora, a coisa deu para o torto. Mas, de facto, nós percebemos que Jesus faz isto livremente. Portanto, quando ele está dando o seu melhor aqui no Evangelho, quando ele está dizendo que veio para isto mesmo, para a gente o comungar, mas comungar toda a sua pessoa, comungar toda a sua vida, para a gente não procurar fora de nós o que está dentro de nós. Isto é das preocupações maiores que eu tenho como padre católico. É dizer às pessoas que Jesus não está fora, que Deus não está fora delas.
Não é numa imagem do Santo Cristo, não é numa imagem peregrina que venha agora aos Açores, não é numa imagem de Fátima, mesmo no Santuário de Fátima, não é na padroeira da nossa igreja que Deus está mais do que em mim. Ele está mais em mim do que nessas coisas. As pessoas não podem duvidar disto. Não podem duvidar disto. Aquilo são só símbolos e eu sou a realidade. Aquilo são só símbolos e eu sou a realidade. Eu sou mais Santíssimo Sacramento do que aqueles símbolos. Jesus está tão em mim como está nos sacrários das igrejas. Os seres humanos nem sequer se comparam às imagens. Somos mais importantes que as imagens. A gente compara-se ao Santíssimo Sacramento. Somos tão Santíssimo Sacramento como aqueles sacrários que temos nas igrejas. Porquê? Porque Jesus disse que há uma comunhão tão grande entre nós e Ele que se confunde. Onde é que acaba Deus, onde é que começa o homem, não se consegue perceber. Ele veio, tornou-se homem para que os homens, nós, nos tornássemos divinos. Portanto, Ele está em nós. Ele identificou-se foi connosco. Isto é o máximo que Ele podia dar. Portanto, este texto do discurso o discurso do Pão da Vida podemos dizer que Jesus viveu para Ele, em função dele. Porque Ele aqui estava dizendo, no fundo, isso ainda é o capítulo 6, só para o fim é que Ele institui a Eucaristia, no fim da sua vida pública. Portanto, Ele estava dizendo que no fundo ia ficar connosco, não ia desaparecer só por facto do seu corpo desaparecer fisicamente. O Evangelho diz também uma coisa: a carne não serve para nada. Portanto, aquele corpo iria desaparecer de alguma forma. Jesus tinha que morrer de alguma maneira. Se não fosse na cruz, tinha que morrer, porque logo que se assume um corpo humano, isto é da terra e tinha que ficar na terra. E Ele não é diferente de nós, não ia viver eternamente naquele corpo. A gente vive eternamente, não é no corpo. A gente vive eternamente é no Espírito. O Espírito é que dá vida. O Espírito é que dá vida. Jesus diz aqui, o Espírito é que é a vida. O Espírito é que é a vida. Portanto, só tu tens palavras de vida eterna, diz-nos Pedro. É no fundo um pouco a resposta que nós queríamos deste Evangelho. Ou seja, é pegando na palavra para a nossa vida que a gente se identifica com Jesus, que a gente comunga Jesus. É o Jesus total que a gente comunga. Nós não, éramos dignos disto. É claro que não. Mas Jesus dignificou-nos. Nós somos tão importantes para Deus que Deus, imagina esta situação. Deus pôs num prato da balança o seu Filho único, Jesus Cristo, e no outro prato da balança pôs toda a humanidade, cada um de nós, eu, tu, cada um de nós. E Ele não pensou duas vezes. Ele sacrificou o Filho para salvar os filhos, no plural. E nós somos muito importantes para Deus. Nós não somos qualquer coisa para Deus. Nós somos muito importantes para Deus. Somos a única criatura em que corre em nós sangue divino. A única criatura de tudo o que existe à face da terra. Portanto, nós valemos muito aos olhos de Deus, mas também podemos dizer que ainda estamos muito longe desta perfeição que Jesus Cristo nos fala aqui no Evangelho, desta comunhão plena com Ele. Eu ainda não dou outra face totalmente, ainda não perdoo 70 vezes 7, ainda não me desprendi totalmente dos meus bens, mesmo que não tenha nada, percebes? Acredita que algum disso vai acontecer? Um dia vai acontecer, quando eu estiver apenas em espírito e em verdade com Deus. Quando a minha comunhão for plena com Deus, quando eu me libertar deste corpo, no fundo. Ou seja, nós só vamos conseguir fazer isto, dar a outra face e perdoar. Tens que começar já. Quando morrermos. Não, mas tens que começar já. Jesus não veio ensinar um caminho para o céu. Jesus não veio dizer-nos como é que o céu vai ser. Ele veio nos dizer como é que a terra pode ser. Percebes? Ele não vem nos dizer como é que o céu vai ser, como é que eu vou estar com Deus depois. Isso é com Deus, isso é uma oferta de Deus. E estamos, o Evangelho de ontem e de hoje é muito interessante. Os trabalhadores que vão para a vinha, quer vás logo de manhã, quer vás ao meio-dia, quer vás às 3, quer vás às 5, quer vás às 6, tu recebes o mesmo que foi os primeiros. Ou seja, aquilo que Deus tem para dar a nós é igual para todos, independentemente das tuas escolhas neste mundo. Agora, não é a mesma coisa neste mundo escolher o bem e escolher o mal, porque eu vou sofrer as consequências neste mundo disso. Não é a mesma coisa. No entanto, Jesus não nos vem ensinar como é que o céu vai ser, como é que eu vou ser depois de morrer. Ele raramente fala nisso. E quando alguém lhe pergunta alguma coisa sobre isso, ele diz, não, nem eu sei, só o Pai é que sabe. Ele vem-nos ensinar como é que se pode ser feliz aqui na Terra. Agora, os ensinamentos dele são precisamente contrários àquilo que o mundo apregoa como sendo o melhor para as pessoas. Vinga-te, faz justiça, faz muito dinheiro, arranja muito dinheiro, não te deixes enganar pelos outros, imensas coisas. Há um ditado até que diz que é muito se abaixa, não sei o quê. Quem não se sente não é filho de boa gente. Quem muito se abaixa, o que lhe aparece. Mas nós quem não se sente não é filho de boa gente. E tenho dito isso tantas vezes nas homilias.
Os cristãos é precisamente o contrário. Quem se sente muito é que não é filho de boa gente. Quando a gente se melinda com qualquer coisa é porque não fomos bem educados. Porque as nossas mães educaram-nos, para sermos bem educados, é a gente relevar muita coisa. Portanto, quando a gente se sente de muita coisa, é porque não fomos muito bem educados. É o contrário. Se bem que às vezes é difícil interiorizar isso. Mas estás a ver, esse é que é o caminho que Jesus nos vem fazer. O que é que eles dizem aqui no início? Que palavras duras são essas que nos estás a dizer? Que palavras duras, que coisa diferente daquilo que a gente está habituados a ouvir. Não era isso que a gente estava habituados a ouvir. Havia uma lei antigamente que era olho por olho, dente por dente. E Jesus diz, não Senhor, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos fazem mal. Quer dizer, é uma revolução extraordinária. Por isso é que na Bíblia está a resposta para todos os problemas que existem no mundo. Todas as guerras, todas as divisões religiosas, todas as fomes, todos os problemas que existem no mundo têm uma resposta na Bíblia. Por isso é que nós, os católicos, temos que nos voltar cada vez mais para a Bíblia. Cada vez mais para a Bíblia. Porque a Bíblia tem a resposta para todos os nossos problemas. E se a gente não entende bem o Antigo Testamento e não fez um curso bíblico, a gente leia o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é tão simples, é tão acessível, tão compreensível. É percebê-la, entendê-la. O Antigo Testamento é mais difícil. Portanto, não vamos ao Antigo Testamento, vamos ler o Novo Testamento, que ele tem sempre resposta para tudo o que a vida me apresentar. Há tantas situações que a gente vê mesmo. Uma pessoa ofendeu-me profundamente e eu digo assim, eu vou à Bíblia ver como é que eu vou lidar com esta situação. E a Bíblia vai dizer assim, perdoa 70 vezes 7. E pronto, já está ali a resposta. Se eu não quiser seguir aquele caminho, o problema é meu. Mas eu não posso dizer que Deus não me ajudou. Deus ajudou-me. Eu é que não quis a ajuda dele. Eu queria uma confirmação para a minha atitude. Nós muitas vezes vamos à Bíblia buscar uma confirmação para a minha atitude. Porque é que tem razão, porque é que estava certo, porque outra pessoa que tem que se baixar, ela não vai encontrar nada em Deus, nem na Bíblia, que confirma a sua atitude. Nem Deus, nem a Bíblia confirmam essas atitudes. Eu posso ter razão, eu posso estar certo, a outra pessoa pode ter mal, mas a Bíblia vai-me dizer, tens que perdoar 70 vezes 7 e acolher a pessoa como se nada fosse. Ponto final, parágrafo. Queres a resposta? Queres uma ajuda de Deus, mas não tens que convencer Deus. Como é que Ele vai te ajudar? Ele diz-te como é que ajuda, mas não é tu é que vais dizer a Ele como é que Ele vai te ajudar. O nosso problema é que a gente diz a Deus como é que Ele nos há de ajudar. Não, Ele diz assim, a minha ajuda é esta, queres muito bem, não queres muito bem. Mas isto parece-me que é assim para pessoas excepcionais e não para pessoas normais, porque às vezes é difícil. Não há pessoas excepcionais, porque se alguns seres humanos conseguem isto, eles não têm superestrutura em relação a nós. Alguns seres humanos morreram para não fazerem mal a ninguém. Deixaram-se morrer. Essa gente é feita de carne e osso como a gente. O ADN deles é igual ao nosso. Mas não quer dizer que ao morrer tenham perdoado. Perdoaram 70 vezes 7, morreram a perdoar. Não foi só Jesus que morreu a perdoar. A Bíblia está cheia de situações, é isso mesmo. Temos que ir à Bíblia ver, está imensas situações e a história da Igreja. A história da Igreja tem 2000 anos. Imensa gente que morreu e as últimas palavras que se ouviram nos seus lábios foram as mesmas de Jesus. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Portanto, e essas pessoas são de carne e osso como a gente. O meu problema é que às vezes a gente quer seguir os exemplos maus daqueles que não fazem assim. Mas também há exemplos bons na humanidade que fazem precisamente o contrário e a gente devia seguir era esses. Mas as escolhas são sempre nossas. E as palavras, é claro que isso não é fácil, é duro, como diz aqui, é duro. Agora, queremos Jesus ou não queremos Jesus? Queremos Jesus só quando nos convém ou queremos Jesus mesmo quando Ele diz coisas que não era aquilo que eu gostava de ouvir? É porque às vezes a gente quer um Jesus que nos convém só. Aquilo que nos convém, não é? E, finalmente aqui, então, em relação à comunhão. É claro que isto podia fazer... eu não sou digno de comungar, ainda não sou assim, ainda não perdoo totalmente, ainda não desculpo, ainda não isso, ainda não aquilo. Eu não devo comungar, não. A comunhão é para os pecadores. Deves comungar mais vezes ainda. Eu só faço missas todos os dias porque ainda preciso. Se eu não precisar, quando eu não precisasse, se isso acontecesse um dia que eu não precisasse de missa, eu não ia à missa sequer. Agora, eu ainda faço missas todos os dias porque sou tão pecador que preciso todos os dias fazer aquela comunhão com Deus para ser melhor todos os dias, um pedacinho. Portanto, a missa é para pecadores. Quanto mais pecados eu tenho, mais comunhões devo fazer. Porque é Ele que me ajuda a ser melhor, de dia para dia. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje ainda. Portanto, a comunhão deve-se fazer sempre, independentemente da gente estar num patamar muito alto ou muito baixo. Não interessa, independentemente da gente já fazer muito disto ou não fazer quase nada disto. Deve-se comungar sempre, porque a comunhão é uma força de Deus dentro de mim, muito mais forte do que qualquer coisa que exista fora de mim, que me vai ajudar sempre,
vai ajudar o meu ADN, vai ajudar o meu sangue vai se transformar divino, e quando o meu sangue se vai transformando e eu assumo isso realmente como realidade, eu vou-me tornando melhor. Eu penso 2 vezes antes de tomar decisões. Porquê? Porque eu comunguei, porque eu li a palavra de Deus, porque eu escutei as palavras de Jesus. Isso, portanto, Jesus não veio para a gente se afastar dele e para dizer que nós somos tão pecadores e ele é tão divino. Não, ele vem-nos dizer que nós somos tão dignos como ele desta comunhão íntima com o Pai, basta que a gente queira. E podemos fazer isso tanto na comunhão eucarística da palavra e do pão da vida, como escutando a sua palavra ou lendo a sua palavra de uma forma absolutamente livre e seguindo os seus ensinamentos. São palavras duras, nunca esqueçamos. Muita gente foi-se embora a partir daquele momento porque achava que Jesus estava exigindo demais. Mas Jesus não pediu nada que achasse que a gente não podia fazer. Nada. Aliás, ele diz uma frase que parece impossível, mas os impossíveis só há impossíveis quando eu quero, na minha vida. Só há impossíveis quando eu quero. Quando eu ponho na minha cabeça que é impossível. Quando a gente realmente acredita, não há impossíveis. Há uma frase que diz assim: sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Estás a ver? Há exigência maior do que isto. Ele ia pedir uma coisa que achava que a gente não conseguia atingir. Conseguimos atingir. A gente é que às vezes não se eleva muito no seu patamar. A gente é que às vezes não tem uma bitola muito alta. Quando os meus sobrinhos, eu tinha mais relação com eles, já estavam quase todos ainda na escola, e eles me diziam: tia, eu tive um 10zinho, aquilo já dá, eu tive um 3zinho. Eu disse: livra-te, tu tens que atingir, tens que procurar ter patamares muito mais elevados, não é? Um 10zinho já dá, um 13 já dá, não é? Se aquela disciplina pode ter 5, porque é que has de ter 3 só? Puxa por ti, és capaz. A gente é que se fica com bitolas muito baixas, percebes? A gente não eleva a nossa bitola, mas é um desafio que Jesus nos faz. Vamos então agora conhecer a agenda. A agenda desta semana é o normal. Hoje ainda há missa na Matriz, às 19 horas. Recordo que no sábado há missa no aeroporto às 19 horas e no domingo as missas no horário normal. 10 horas Matriz e São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira e 12h30 a missa de Santo Espírito. A partir deste domingo passa a ser nas Ermidas. Uma vez por ano há uma missa nas Ermidas. Então, a missa de Santo Espírito às 11h30 será Festa da Maia, na Nossa Senhora dos Prazeres, seguida de leilão, também às 12h30. Eu gostaria só de dizer aqui um bem-aja a todas as comissões de festas. Já acabaram as festas dos nossos padroeiros e padroeiras, e este ano, com muito empenho, muito trabalho, tanto das comissões, as comissões foram incansáveis, todas elas, desde Santo Espírito, São Pedro, Almagreira, Santa Bárbara, Matriz também se empenharam muito no restaurante, que foi um sucesso, correu muito bem. Nós servimos, juntamente com as da escola, servimos 700 e tal refeições. Foi, de facto, um sucesso. Portanto, todas as comissões este ano empenharam-se e a gente percebe. A finalidade das festas de verão é para a gente conviver, para a gente se encontrar, mas se as festas das paróquias estão ligadas à igreja, à paróquia, é a favor da paróquia. Eu não posso fazer uma festa ao meu capricho pessoal e depois pôr o nome da igreja nela para receber as regalias que isso implica. Em nome da igreja a gente consegue muito isto e muito aquilo, e subsídios e mais isto e mais aquilo. Depois a gente faz a festa que quer e não entrega dinheiro à igreja, ou não, nem sequer dá contas à igreja. Isso não tem sentido. As comissões, bem-haja todas elas, desde a de Santo Espírito. A Santo Espírito fez logo as suas contas, entregou-nos 2.900 euros de lucro das festas deste ano. Santo Espírito é sempre uma festa muito especial porque acontece 13, 14, 15 de junho, ainda não tem muitos imigrantes, ainda não tem muita gente na ilha, muita gente ainda está trabalhando, é uma festa diferente. Depois tivemos, a seguir a Santo Espírito, tivemos São Pedro. A festa de São Pedro este ano foi um sucesso extraordinário. O lucro foi de 7.021,35 €. Foi extraordinário, foi uma comissão incansável. Prova, ano passado tinha sido 0. Prova que realmente, quando a gente se empenha, quando a gente trabalha, as coisas dão certo mesmo. Depois tivemos Almagreira, que foi também um sucesso extraordinário, 6.800 € de lucro final. Estou dizendo só os lucros finais. E agora Santa Bárbara, que domingo vou anunciar, 5.200 € de lucro. Portanto, um bem-aja às festas, um bem-aja a todos os que colaboraram, a todos os que foram às festas, a todos os que consumiram, a todos os que ajudaram.
a todos os que fizeram ofertas, porque é assim que realmente... Para que este dinheiro? Não é poupado, as pessoas pensam, é poupado, agora o padre vai de férias, vai mudar de carro, assim, por amor de Deus, como é que se mantém os edifícios das nossas igrejas, não é? Todas as paróquias aqui de Santa Maria têm ermidas, aquelas ermidas têm que se conservar todos os anos, as nossas igrejas têm que se conservar. A gente sabe pelas nossas casas, há sempre tantas coisas, quanto mais uma igreja, todas as igrejas são maiores que as nossas casas. A parte das festas de verão é precisamente só para obras. Este dinheiro é só para obras. Nem sequer se manda nada para a diocese. As pessoas pensam que a gente manda para a diocese deste dinheiro. Este dinheiro é mesmo só para obras. Preciso recuperar, para a manutenção das nossas igrejas. Portanto, bem-aja a todo o povo de Santa Maria, a todas as paróquias, a todas as comissões, pelo excelente trabalho que fizeram este ano nas nossas festas de verão. Um bom dia para todos. Obrigada, bom dia, continuação de uma boa semana.